Olá, pessoal. Estamos começando o segundo episódio da nossa série A Mecânica do Universo e o Universo da Mecânica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações de unidades no universo. A gente vai começar assistindo esse pequeno videozinho, que é muito interessante para a gente ver as escalas de tamanho do nosso universo. 1 metro, a escala ali embaixo 10 metros, a escala ali embaixo 100 metros, a gente está indo em potências de 10. Quilômetros, 10 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, a escala de baixo marcando, 1 milhão de quilômetros, 10 milhões de quilômetros, 100 milhões, 1 bilhão de quilômetros, 10 bilhões de quilômetros, 100 bilhões, 1 trilhão de quilômetros, 1 ano-luz, 10 anos-luz, 100, 1000 anos-luz, 10.000 anos-luz, 100.000 anos-luz, 1 milhão de anos-luz, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de anos-luz, 10 bilhões de anos-luz. Dez centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 100 micrômetros, 10 micrômetros, 1 micrômetro, 100 nanômetros, 10 nanômetros, 1 nanômetro, 100 picômetros, 10 picômetros, 1 picômetro, 100 femtômetros, 10 femtômetros, 1 femtômetro, essas são algumas das escalas para a gente perceber quão vasto é o universo e o quão vasto é o universo micrométrico, nanométrico e muito menor ainda. Então a gente vai começar vendo algumas coisas bastante simples, tá? Eu estou aqui na minha mesa, em cima do meu computador. Se eu quero saber o tamanho de alguma coisa que eu tenho aqui, eu vou usar uma régua. Não vou medir o meu computador com outro aparato. O aparato ideal para medir o tamanho de um computador, por exemplo, vai ser uma régua. Porque o computador é mais ou menos do tamanho dessa régua. Essa régua vai ter divisões que vão estar as maiores divididas em centímetros. Então, se eu quero medir o tamanho de um computador, eu vou medir em centímetros. Ele tem divisões menores. Se eu quiser medir o tamanho de uma tecla do computador, eu não vou usar os centímetros. Eu vou dizer que ela tem um determinado tamanho em centímetros e ela tem subdivisões, os milímetros. Se eu quiser dar o tamanho com precisão, eu vou dizer 2 centímetros e 10 milímetros. Vou ter várias divisões.
Se eu quiser medir o tamanho dessa mesa que eu estou aqui, que é bem maior que o computador, eu posso usar um outro aparato. Eu posso usar uma trena. Tá? Porque a trena ela vai ter a divisão em centímetros, mas a mesa que eu estou aqui, ela passa de 1 metro de tamanho. Então a gente vai poder usar uma outra escala, a escala de metros. Eu vou poder dizer que a mesa tem 1 metro e 20 centímetros. Lá a trena ela vai estar dividida em metros e centímetros. E ainda vai ter as divisões em milímetros também. Se eu quiser dar o tamanho bem preciso da mesa, eu posso dar ela com metros, centímetros e milímetros. Se eu quiser medir coisas maiores, tá? Eu quero sair daqui e ir até a Unipampa. Eu estou na minha casa, quero ir até a Unipampa. Não vou usar nenhuma trena, muito menos uma régua. Nem vou dizer para vocês que a Unipampa está a 60 mil centímetros da minha casa. Vai ser algo meio estranho, né? A gente usa a marcação, por exemplo, de um carro, de um ônibus, de uma bicicleta, que vai estar em quilômetros. Tá? Então a gente vai ter diferentes unidades de medidas, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, e a gente vai usar elas de uma forma distinta dependendo daquilo que a gente quer medir. Isso vale para essas unidades mais simples e vai valer para outras unidades mais complexas de qualquer área que a gente esteja falando. A gente, no nosso curso, está falando da mecânica, mas ela vai valer para qualquer área do conhecimento que a gente precisa das medidas. Da outra vez não funcionou direito essa sistemática. A gente vai tentar de novo, tá? Mas se não der certo, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer aquela dinâmica de grupo. Vou tentar separar vocês em grupos, tentar dar um tempo maior. Eu não consegui fazer a configuração antes, vamos ver se dessa vez funciona. Se eu tenho a opção de na hora fazer isso. Mas a pergunta é, quais são as melhores unidades para medir a distância da Lua, dos planetas do Sistema Solar, das estrelas da Via Láctea e de outras galáxias? Então, vou tentar dividir vocês aqui. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Opa, cadê a ferramentinha? Ué, não está aparecendo a ferramenta para mim aqui. Tem que dar alguma coisa errada sempre, né? Faz parte. Tá, então deixa. Vamos fazer a dinâmica da outra forma que eu pensei. A gente está em 35 participantes, tira os 3 hosts, são 33 pessoas. Vou deixar para vocês colocar ali no chat. Tá? Pode colocar, trocar ideia. Se quiser trocar com alguém específico, pode só selecionar ali. Ou então, manda a ideia no grupo geral. Ali no chat, quais são as melhores distâncias, melhores unidades que vocês acreditam que seja para cada um desses objetos? Por favor, coloquem ali no chat. Para medir a distância da Lua, vai ser uma régua em centímetros? Não, né? Vamos lá. Estou esperando a resposta de vocês no chat. Melhores unidades para medir. Já apareceu uma ali. Para os planetas do Sistema Solar, eu acho que é a unidade astronômica. Foi o que o Nath mandou. Denise, anos-luz é para qual? Nath botou que anos-luz é para as estrelas e galáxias. Lua e planetas, o Robson botou que são os quilômetros. Estrelas e galáxias, anos-luz. Moisés sempre ouviu em quilômetros. Vitor botou todas ali, Vitor. Apareceu até uma diferente ali, parsec. Beleza.
Vocês falaram tudo que a gente tem de unidade astronômica. Eu tinha me esquecido de acender minha lampadinha aqui para ficar melhor. Agora sim. Falaram de várias aqui. Então vamos ver o que a gente tem pela frente. Ó, tem gente com o microfone aberto, está escutando aí os gritos com criança, cachorro, gato, sei lá com quem está brigando. Se a gente está falando da Terra, a gente está medindo a Terra. Então, nessa medida da Terra, a gente vai falar em quilômetros, tá? A Terra tem um raio de um pouco mais de 6.000 quilômetros. Então, o diâmetro da Terra está aí um pouco maior que 12.000 quilômetros. A distância de cortar a Terra de um lado até o outro. Hoje, inclusive, eu vi um comentário, não verifiquei, então verifiquem as informações, mas me parecia plausível que a distância de Lisboa até Moscou era menor do que a distância maior leste-oeste do Brasil. O Brasil realmente é um país gigantesco. Medida em quilômetros, lá estava, 3.000 e tantos quilômetros uma, 4.000 e tantos quilômetros a outra. Mas a gente vai medir aqui em quilômetros, e vai dar milhares de quilômetros esses tamanhos. Agora, a gente pode pensar em ir um pouco mais longe. Se a gente vai medir a distância da Terra até a Lua, a gente vai estar falando de 300 e tantos mil quilômetros. Vamos botar em 400 mil quilômetros. Tá? Essa vai ser a distância aproximada da Terra até a Lua. A gente ainda está falando de uma distância razoável. Né? A maioria, acho que todos que estão aqui são bastante jovens, né? Eu já tenho idade suficiente para ter passado por vários planos do governo que cortava 3 zeros da moeda aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente ia no mercado comprar uma bala e gastava 1.000 cruzeiros. Tá? Ia fazer uma compra no mercado e gastava 1 milhão de cruzeiros novos. E por aí. Daí eles iam lá e começavam a cortar os zeros da moeda. Mudança de unidade é mais ou menos a mesma coisa. A gente não quer ficar falando que a distância de um lugar até o outro é 1 trilhão, 457 bilhões e não sei o que quilômetros. Então a gente vai começar a converter as unidades. Então da Terra até a Lua ainda é um valor razoável. 400 mil quilômetros é um número razoável para a gente falar. Agora, a gente pode pensar numa distância um pouco maior. Para ir, eu estou ruim de dedo hoje aqui, para ir da Terra até o Sol, aí a gente vai falar de uma distância muito maior. A gente vai falar de 150 milhões de quilômetros. Como esse valor começa a ficar muito grande, se definiu uma nova unidade, a unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica equivale à distância média da Terra até o Sol, que é 150 milhões de quilômetros. Então, agora, distâncias que são maiores do que 150 milhões de quilômetros, a gente vai começar a usar a unidade astronômica. Não que não possa dizer em quilômetros, não é isso. É só que fica mais fácil para a gente entender o que equivale a essa distância quando a gente usa unidade astronômica. Se eu disser para vocês, vamos supor que eu não acabei de falar os 150 milhões de quilômetros. Se eu falar para vocês que Marte está, não sei de cabeça o número, mas que está lá a 400 e tantos milhões de quilômetros de distância do Sol. Fica difícil entender o que significa isso. Agora, se eu disser para vocês que ele está aí cerca de 2 unidades astronômicas e meia de distância do Sol, daí a Terra está uma, então ele está um pouquinho mais do que o dobro da distância da Terra. Fica um pouco mais razoável da gente entender esses números. Por isso que a gente usa essa nova unidade de medida. Como é que a gente vai fazer essas transformações de unidades daqui para frente? Vou pegar o exemplo de Júpiter.
Júpiter tem o periélio, que é a distância em que Júpiter passa mais próximo do Sol, igual a 4,95 unidades astronômicas. E o afélio, 5,46 unidades astronômicas. O afélio é quando Júpiter passa mais distante do Sol. Lembrando, pessoal, perguntas, qualquer dúvida, interrompe e faz. Ou faz ali no chat, se eu não enxergar o chat, a Cecília e o Rafael me chamam a atenção, ou abre o microfone e faz a pergunta. Bom, se uma unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros, como é que eu vou descobrir a distância de Júpiter em quilômetros? Vamos usar a distância do periélio, 4,95 unidades astronômicas. Um monte de gente gosta de usar a regra de 3. Eu odeio regra de 3. Por que eu odeio regra de 3? Porque ela dá margem para erro. Tá? Regra de 3 para mudança de unidades só vai valer quando a gente tem uma regra linear. Senão ela não vale. Então eu gosto de fazer de um jeito diferente. Eu gosto de multiplicar isso por 1. Mas não é qualquer mudança para 1. Tá? Eu vou multiplicar por um número 1 especial. 150 milhões de quilômetros é igual a uma unidade astronômica, tô certo? Acabei de definir isso, acabei de falar isso para vocês. Então, 150 milhões de quilômetros dividido por uma unidade astronômica é uma coisa igual dividido pela outra coisa igual. O resultado é 1. 150 milhões de quilômetros dividido por uma unidade astronômica é igual a uma unidade. Mas por que esse 1 é especial? Porque eu tenho unidade astronômica no numerador e tenho unidade astronômica no denominador. Eu tenho aqui unidade astronômica no numerador e aqui no denominador. Então, elas vão se cancelar. E a única unidade que sobra é a unidade de quilômetro. Aí eu faço a multiplicação e encontro que a distância de Júpiter no periélio é aproximadamente 724 milhões de quilômetros. Deu para entender, pessoal? Se tiver dúvida, a gente faz uma paradinha aqui e tira a dúvida. E aí vem aquilo que eu estava falando antes. Se eu falo para vocês que a distância de Júpiter é 724 milhões de quilômetros, dá para ter uma ideia de que distância é essa? Eu não consigo. Agora, se eu falo para vocês que é aproximadamente 5 unidades astronômicas, rapidinho eu sei que ela é 5 vezes mais distante do que a Terra. Se eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, eu penso de uma unidade astronômica que está a Terra até 5 unidades astronômicas que está Júpiter, eu tenho Marte e tenho um cinturão de asteroides. O resto, praticamente nada. Assim a gente consegue ter uma noção melhor do que representa essas distâncias. E daí a importância de fazer essa mudança de unidades. Questão do dia. Esse vai funcionar. E agora eu quero ver. É uma conta arredondadinha. Por favor, separem papel, lápis, calculadora, pode ser calculadora, telefone, qualquer coisa. Mas tá aí a pergunta para vocês. Netuno está a 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Quanto vale isto em unidades astronômicas? Só não pergunta para o Google, que daí não tem graça, né? Vou deixar um bom tempo para responder, porque tem que fazer uma continha. Vou aproveitar e tomar até meu mate. Vamos lá. A distância de Netuno em unidades astronômicas.
O pessoal começou a votar. Vamos lá. Apenas 7 votaram. Vamos lá. 8. Já temos 12, 13, 14 votantes. Um minuto e 40 segundos. Quando der 2 minutos, eu encerro a votação. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrando. A maioria colocou 30 unidades astronômicas. Ainda tivemos votação em todas as outras. Agora, eu não me lembro se eu botei a solução aqui ou se eu não botei a solução aqui, então eu vou fazer. Espera aí. Agora, a minha incrível habilidade de escrever numa tela branca ferrou. Se vocês acham que escrever no quadro já é difícil, aqui então 4,5 bilhões de quilômetros. Eu vou multiplicar por 1, tá? Como eu quero que o quilômetro desapareça, então eu vou ter que colocar o quilômetro aqui no denominador. Eu sei que são 150 milhões de quilômetros, igual a uma unidade astronômica. Quilômetro cancela com quilômetro, e aí a gente fica com 4,5 bilhões, que é a mesma coisa que 4.500 milhões. Então, milhão cancela com milhão, 4.500 divididos por 150 vai me dar 30 unidades astronômicas. Faltou espaço aqui para eu escrever o A. Aqui tem uma telinha com... Aqui, pronto. Temos, então, 30 unidades astronômicas. Essa daí vai ser a resposta correta e a maioria acertou a resposta. Meus parabéns, pessoal. Voltando. Já vamos fazer a outra questãozinha para vocês. Onde está o objeto mais distante do universo visível? Mais de 10 milhões de anos-luz? Mais de 100 milhões de anos-luz? Mais de 1 bilhão de anos-luz? Mais de 10 bilhões de anos-luz? Essa eu vou dar menos tempo. 1 minuto. Já se foram 30 segundos. Vamos lá. Onde está o objeto mais distante do universo visível? 40 segundos já foram. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrando a votação.
Está aí a resposta. Eu vou dizer para vocês que todo mundo acertou. Porque está a mais de 10 bilhões de anos-luz. Se está a mais de 10 bilhões, também está a mais de 1 bilhão, também está a mais de 100 milhões, também está a mais de 10 milhões. Acertei? Tá? Mas a resposta ideal, digamos assim, seria mais de 10 bilhões de anos-luz. Essa é a distância vai ser a distância do nosso universo visível. Vamos ver então um pouquinho dessas coisas que estão numa escala maior do nosso sistema solar. Mais um videozinho para vocês agora do Observatório Europeu do Sul. A gente vai deixar a Terra e agora ele vai marcar para vocês ali a constelação do Cruzeiro do Sul e do Centauro. Na constelação do Centauro existe um sistema triplo de estrelas que envolve a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, e Alfa e Beta Centauro. A gente vai viajar até Alfa Centauro A e B, que é esse sistema duplo que está aparecendo aí para vocês. E apareceu o Sol. Quando a gente viaja para uma estrelinha distante, o Sol aparece como uma estrelinha qualquer. Para falar da distância de estrelas, a gente vai falar de anos-luz. Por quê? Porque se falava de planetas, a gente já tinha mudado de quilômetros para unidades astronômicas, agora quando a gente viaja para outra estrela, vai ser um número tão grande em unidades astronômicas que a gente pega e usa uma outra unidade, o ano-luz. O que é o ano-luz? O ano-luz frequentemente é confundido como unidade de tempo, por causa da palavra ano. Mas ele é uma unidade de distância. É a distância que a luz percorre ao longo de um ano. Se a luz sair a viajar, depois de um ano, ela vai ter percorrido a distância equivalente a um ano-luz. A luz tem uma velocidade finita. A velocidade da luz não é infinita. A velocidade da luz é de exatamente 299.792.458 metros por segundo. Eu frisei o exatamente porque, na verdade, eu queria contar uma história para vocês. Existia uma corrida para tentar determinar com precisão a velocidade da luz, só que esbarrava numa outra corrida para determinar com precisão a marcação de tempo. E daí o que aconteceu? Como uma era dependente da outra, quando as medidas começaram a ser extremamente precisas, eles precisaram simplesmente dizer: vamos correr atrás de uma só. Vamos definir a velocidade da luz e daí a gente vai correr atrás da precisão na marcação do tempo. Então virou uma definição essa velocidade da luz. E a partir daí se faz correções apenas na medida da marcação de tempo. Então essa é a velocidade da luz. Se a gente quer descobrir a distância de um ano-luz, a gente precisa saber que um ano tem 365 dias, na verdade 365,242, mas esse é assunto para outra história. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Por que eu cheguei até o segundo? Porque eu coloquei a velocidade da luz em metros por segundo. Se eu quero fazer aquela mesma coisa que a gente fez de unidade astronômica para quilômetros, eu preciso cancelar alguma unidade aí. Então, por isso que eu fui até os segundos. Então, se eu quero saber a distância que a luz percorre ao longo de um ano, eu vou precisar fazer uma grande mudança de coordenadas, de unidades. E aí eu estou calculando para vocês a distância de Alfa Centauro. A velocidade da luz, aqui está 299 mil
quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. A distância de Alfa Centauro, 4,243 anos-luz. Então, essa é a distância do sistema estelar mais próximo de nós. E agora, porque se eu quero saber a distância da estrela, é a velocidade da luz vezes o tempo. Então, está aqui a velocidade e aqui vai estar o tempo, que vai ser uma distância vezes a nossa mudança de unidades. Então, meus uns especiais são 365 dias dividido por um ano, 24 horas dividido por dia, 60 minutos dividido por hora e 60 segundos dividido por minuto, por um minuto. Então, eu tenho aqui a distância equivalente do ano-luz em quilômetros. E vai dar esse número gigantesco aí. Então, por isso que a gente não vai medir a distância dessa estrela em quilômetros, porque vai dar um número absurdamente grande. A gente faz a conversão e usa 4,2 anos-luz. Ou então, o que a gente faz é escrever dessa forma aqui. 4,014 vezes 10 elevado à 13ª potência do quilômetro. Não é o nosso objetivo hoje aqui, mas vamos esclarecer. Aquele 13 vem porque eu posso andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas da vírgula daqui até o 4. Aí fica 4,0 vezes 10 na 13 quilômetros de distância. Eu perdi meu chat aqui, nessa brincadeira de colocar os controles para lá. Se alguém tiver perguntas, por favor, façam. Alguém colocou lá no chat uma outra unidade. A unidade de parsec. Da onde surge essa unidade? A distância da Terra até o Sol é uma unidade astronômica. Como está em inglês, daí está ao contrário ali, o AU, tá? A distância de parsec é definida quando a gente tem a medida de 1 segundo de arco na posição dessa estrela, que vai ser esse ângulo que está aparecendo aqui. Então, se eu estiver na Terra, olhando para o Sol e olhando para essa estrela, e esse ângulo aqui for 1 segundo de arco, que nessa figura não está em escala, não está nem perto de 1 segundo de arco isso daí, essa distância aqui vai ser de 1 parsec, tá? 1 parsec equivale a 3,26 anos-luz. Então, se Alfa Centauro está a 4,2 anos-luz, ele vai estar um pouco mais de 1 parsec de distância de nós. Ou então, 1 parsec é 3 vezes 10 na 16 metros. Ou 3 vezes 10 na 13 quilômetros. Quando que a gente usa o parsec? Tá? Na verdade, o parsec a gente usa para estrelas, ou então a gente usa o quiloparsec. Quiloparsec vão ser 1000 parsecs, assim como 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Quando a gente está falando da estrutura da nossa Via Láctea, a gente pode usar anos-luz ou parsecs. A nossa galáxia, ela é um bojo central, uma região central muito densa, e um disco com braços espirais que vão se estender com as estrelas. A gente está olhando de perfil nossa galáxia assim, a gente está olhando ela assim. Se a gente olhar assim, a gente vai ver os braços espirais.
Então, olhando ela, e também vai ter mais outros componentes, né? A gente vai ter aqui aglomerados globulares distribuídos ao redor da galáxia e essa região que é o halo da nossa galáxia. Então a gente tem o bojo central, o disco, o Sol está lá numa das extremidades e aqui embaixo as escalas para vocês. Tá? A gente fala que o Sol está a 8 kiloparsecs ou 8.000 parsecs do centro da nossa galáxia e a nossa galáxia teria um diâmetro de 25 kiloparsecs. Aí a gente está usando essa unidade de medida. Vamos esculhambar um pouquinho? Vamos falar de aglomerados de galáxias distantes de nós. O universo é uma coisa muito vasta, gigantesca. Tá? Então a gente tem aí uma galáxia abarrotada de estrelas e tem grupos de galáxias abarrotados de galáxias. E nós temos muitos grupos de galáxias no nosso universo. Se eu coloco esses números para vocês do jeito que está nessa figura, não tem como saber que distância é essa. Até contar quantos zeros tem ali, eu já me perdi se são 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. Já nem sei mais falar que número é esse em quilômetro. Então, o que a gente faz? A gente muda para parsec. Na verdade, quando a gente chega numa distância tão grande do universo, a gente vai usar megaparsec, que significa 1 milhão de parsecs. Então, o aglomerado de Virgo, por exemplo, ele está a 16,5 milhões de quilômetros. Apareceu uma pergunta no chat aqui. Existe alguma medida sobre distância do sistema solar e o centro da galáxia, onde fica o buraco negro supermassivo? Sim, Moisés. Vou voltar aqui na anterior. Quando a gente diz que o Sol está a 8 kiloparsecs do centro, os planetas estão todos juntinhos nessa região e o Sol, o buraco negro que tem no centro da nossa galáxia, está lá no centro, bem no centro dela. Então a distância da Terra até esse buraco negro é de 8 kiloparsecs. Vou deixar para vocês calcularem essa distância em quilômetros. Eu não vou calcular aqui não. Certo? Respondida, Moisés. Quem tiver mais perguntas também, por favor, coloca ali. Quem ainda não colocou o nome na lista de presença, por favor, coloque. O aglomerado da Ursa Maior, o aglomerado de galáxias da Ursa Maior, está a 18,6 milhões de quilômetros de distância da Via Láctea. Essas são as unidades de medidas que a gente tem aqui. A gente ainda vai usar outras unidades de medida em astronomia. Mas daí vai ser outra definição que a gente não vai usar aqui. Mas cabe a gente ressaltar. Vocês podem muitas vezes escutar que alguma coisa está a um redshift 0,7, algum número assim, de distância. Mas isso é uma medida para objetos muito distantes, né, quando a gente está falando em escalas de distância do universo e que envolve conceitos que vão além do que a gente está se propondo a falar aqui no nosso curso. Perguntas, pessoal? Por favor, sigam com mais perguntas. Coloquem, não esqueçam do seu nome na lista de presença, porque este era o conteúdo que nós tínhamos programado para hoje. Por favor, suas perguntas. Enquanto vocês pensam em perguntas, eu faço a minha, e aí vai para vocês. Baseado nas duas primeiras aulas, o que você está achando do curso? Pode marcar mais de uma, tá? Então tem, não estou gostando, está mais ou menos ou estou gostando, é um conjuntinho de 3.
Poderia ser mais curto ou poderia ser mais longo. Tá? Se você acha que podia ser menos tempo, marca ali. Se você acha que podia durar mais tempo cada encontro, marca lá. Ou tem ainda mais uma terceira pergunta ali. Poderia ter menos matemática, a gente fala mais dos conceitos, ou poderia ter mais matemática e a gente fazer algumas outras contas aqui. Então tem 3 conjuntinhos de perguntas para ser respondidas na mesma pergunta. Metade já votou, por favor, votem lá, que é importante a gente ter esse retorno aí de vocês. 80% já votou, ainda faltam alguns. Enquanto vocês vão votando, o Moisés está pedindo alguma sugestão de filmes e documentários. Vai depender muito do gosto e dos assuntos, né? Recentemente, a gente está aqui a equipe do Planetário está fazendo sessão virtual de Planetário. A gente fez uma viagem para Marte, a gurizada fez muitas perguntas. Tá? E daí eu recomendei 2 filmes que eu gosto muito, que se estão passando eu assisto de novo, que é Perdido em Marte e Interestelar. São 2 filmes que têm conceitos físicos e astronômicos muito bons, que são interessantes. Mas, claro, são 2 assuntos bem específicos, né? Documentário, tá aí, né? Não sei se foi tu mesmo que fez a pergunta do Cosmos antes, mas o Cosmos é uma série que vale a pena. E tem muitas no Netflix, mas eu não guardo os nomes de cabeça. Muitas séries para assistir e descobrir bastante coisa. Compartilhando o resultado com vocês. Muito obrigado por estarem gostando do curso. Tá? Alguns poucos responderam que podia ser mais longo, outros ainda menos, mais curto, mas acho que como todo mundo colocou que está gostando, então eu vou considerar que esse é o tamanho ideal, ou poderia ser um pouquinho mais longo. E ficou dividido ali a turma da matemática. Metade acha que podia ter menos, metade acha que podia ter mais. Então, acho que vamos continuar desse jeito, dando algumas pinceladas na matemática e falando um pouco dos conceitos. Pessoal, então, por hoje era isso que tínhamos. A gente pode seguir aqui conversando, batendo papo, tirando algumas dúvidas. Ou então, se ninguém tiver perguntas para serem feitas, a gente vai encerrar. Só deixa eu tirar o meu compartilhamento de tela. Se vocês quiserem abrir as câmeras de vocês para a gente fazer aquela fotinho de grupo, a gente botar lá no Facebook e marcar vocês, que vocês estavam participando do curso. Todo mundo apontando para cima. Vocês conhecem a pose oficial do Planetário? Quem conhece, ó, faz aí. E daí tem que fazer. A Cecília tem que fazer com um dedo e o outro fazer o print screen. É verdade. Tá, pessoal. Muito obrigado, então, pela Só um presença de pouquinho, todos. segunda página. Opa, segunda página, tem 2 páginas ali. Só um pouquinho, pera aí. Um minutinho. Fiquem aí, segura mais um pouquinho. A Grelile, sério? Feito! Valeu, gente, muito obrigado. E daí, em breve, eu mando um e-mail para vocês do próximo link do nosso próximo encontro. Nossa, eu odeio essa música. Essa que tu gosta deles. E aí, Vanessa?
Saudade, Elsa! Esses dias eu vi sua